Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de número 10, fechando o nosso curso sobre legislação aplicada ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje, a nossa aula de número 10, nós falaremos sobre deveres e vedações dos membros ou aos membros do Ministério Público. Nós estudamos as prerrogativas dos membros do Ministério Público na aula passada. Membro do Ministério Público tem direito? Tem prerrogativas? Tem. Tem um tratamento diferenciado? Tem, né? Tem garantias, que são os direitos, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio, esses são garantias, né? Tem prerrogativas? Tem, é um tratamento diferenciado, seja pelo fato só de ser membro ou porque está no exercício das funções. Mas também os membros do Ministério Público têm deveres e vedações. É o que nós estudaremos hoje, tá bom? Vamos item por item, todos os deveres e vedações e as suas consequências. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outras previstas em lei. Manter ilibada conduta pública e particular. Manter ilibada conduta pública e particular. Andar direito. Andar na linha. É isso. Promotor de justiça que vai para a festa, começa a brigar. Como é que ele tem a conduta dele, particularmente, né? No meio social. O cara dá tiro em rua e tudo mais. Não tem conduta ilibada, não tem conduta pública ou particular, como é exigido, do que se espera de um membro do Ministério Público. Muito bem. Se ele não mantém conduta ilibada, ele será apenado com censura. Eu já coloquei aqui embaixo para você, né? Se você verificar, não tem isso na lei, eu puxei do outro artigo, mas já para você fazer o link. Sujeito, promotor de justiça, membro do Ministério Público, que não mantém conduta ilibada, seja social ou particular, ele recebe uma pena de censura. Também é dever dele zelar por suas prerrogativas, pela dignidade de suas funções, pelo respeito aos membros da instituição e pelos prestígios da justiça. Também será penado com censura. O membro do Ministério Público, lembra, né? Vocês lembram na aula passada que as prerrogativas são irrenunciáveis? Então, cabe ao membro do Ministério Público defender as suas prerrogativas. Tanto teve aquela questão de que o juiz falou, não, membro do Ministério Público vai sentar no mesmo nível que a defesa. O que deve fazer o Ministério Público? Ora, não vou acatar essa determinação. Ele está zelando por suas prerrogativas. Se não fizer isso, será penado com censura. Indicar os fundamentos jurídicos dos seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal, apenado com advertência. O que é isso aqui? Membro do Ministério Público, você tem independência. Mas a sua independência não te exime de fazer a sua manifestação fundamentada na lei. Por que você está pedindo a absolvição do réu? Você pode pedir absolvição? Pode. Você pode pedir a condenação? Claro. Agora tem que fazer de forma fundamentada. Fundamentar juridicamente é demonstrar que aquilo que ele está falando, que ele está escrevendo, né, que vai para o juiz, que vai para o processo, tem um fundamento jurídico. Se pega um desleixo, escreve sem fundamentar, é apenado com advertência. Obedecer aos prazos processuais, sim. Prazo para o Ministério Público recorrer. Prazo para o Ministério Público oferecer denúncia. Existem os prazos processuais. Membro do Ministério Público, você tem que obedecer o prazo. O prazo não é só para a defesa. O prazo não é só para o juiz, que tem prazo para sentenciar. As partes também têm prazo. Ministério Público e Defesa. Desobedeceu, apenado com censura. Tá? Atender ao expediente forense e assistir aos atos judiciais quando obrigatória ou conveniente sua presença, sendo punido com advertência. O Ministério Público, hoje tem a audiência de instrução e o membro do Ministério Público não veio e nem justificou. Não foi porque está doente, tudo bem. Não, simplesmente não foi no expediente forense. Teria que estar lá na audiência, não foi. Apenado com advertência. Desempenhar com zelo, é dever do Ministério Público desempenhar com zelo e presteza suas funções. Claro, ganha bem para isso. Não, é desleixado, advertência.
declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei. Censura é apenado com censura. Como assim? Você é promotor, eu sou réu. Só que você é amigo do réu, amigo íntimo do réu. Aliás, você é padrinho do réu. Você é suspeito ou impedido. Se você é amigo íntimo, você é suspeito. Se você já defendeu, quando você era advogado, você acompanhou esse réu na delegacia. Agora você virou promotor, você vai atuar no caso dele, você não pode, você está impedido. Você tem que declarar-se suspeito. Mesmo que o advogado ou outro promotor, né, ou o juiz não saiba disso, você tem que se declarar por suspeito. Porque se descobrir, você vai responder por censura, membro do Ministério Público. Também é dever dos membros do Ministério Público adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo. Censura. O promotor de justiça teve conhecimento de uma irregularidade, por exemplo, praticado pelo seu assessor, e ele acobertou. É punido com censura. Tratar com urbanidade os magistrados, advogados, partes, testemunhas, funcionários, auxiliares da justiça. Promotor de justiça que sempre anda xingando os outros no fórum, na audiência, é mal educado, não age com urbanidade. A advertência é a punição. É dever do Ministério Público residir, se titular. Se for substituto, não. Mas se for titular, ele tem que residir na comarca ou região correspondente à sua lotação. Observado o disposto em resolução do Procurador-Geral de Justiça. O promotor, você é substituto. Se você não tem residência certa, como se fosse assim, né? Você pode estar numa semana num lugar, noutra semana noutra. Você não tem lotação certa, desculpa. Agora não. Você, membro do Ministério Público, está lotado numa comarca do Rio de Janeiro. Você é titular dessa. Você tem que residir ali. Mas eu não gosto da cidade, problema seu. Tem que morar na cidade. Senão vai ser punido também com advertência. Tá? Prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição, claro. O corregedor mandou um ofício para você. Eu não vou responder advertência, porque é dever de responder. Identificar-se em suas manifestações funcionais. O que é isso aqui? Lá no final da sua petição, tem que assinar, tem que colocar o seu nome. Até porque, lembra que os procuradores de justiça, eles exercem correição permanente sobre o seu trabalho. Entendeu? Faz uma alegação final, memoriais, e não coloca o nome lá no final para assinar. Advertência. Atender às autoridades e aos interessados a qualquer momento, nos casos e situações urgentes, mantendo-se permanentemente disponível para o cumprimento da missão social a que se destina o seu cargo e função. O promotor, você ganha bem para isso, você tem que ficar à disposição, claro, né? Por exemplo, imagina que o senhor atender às autoridades e aos interessados a qualquer momento, nos casos e situações urgentes. Não, está você de promotor na cidade, ocorreu uma situação de que o delegado precisa de uma manifestação, ou então precisa até mesmo de uma conversa, não vou atender porque esse caso era do outro promotor. É urgente, tem que atender, porque a função é social, advertência. Atender às convocações e determinações de caráter administrativo e de ordem geral, emanada dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Quais são os órgãos da administração superior do Ministério Público? Procuradoria Geral, a Corregedoria, o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público. Os membros do Ministério Público têm que atender às convocações desses órgãos superiores, sob pena de responder por ser apenado com advertência. Encaminhar ao corregedor do Ministério Público relatórios periódicos para os fins do artigo 24, inciso 4º e 5º desta lei. Sim, o membro do Ministério Público lembra da remoção, lembra da promoção, né? Ou melhor, e também da questão de estágio probatório, essas coisas, tem que encaminhar relatório. Lembra que o corregedor tem que fazer a estatística e apresentar anualmente? Então, para fins disso,
tem que mandar, você membro do Ministério Público, tem que fornecer ao corregedor os dados estatísticos. Quanta denúncia você ofereceu em 2015? Quantas alegações finais, memoriais? Quantas improbidades? Tá? Manter informado o Procurador-Geral dos meios para ser localizado, mesmo durante férias ou licença. Está de férias, licença, tem que falar, ó, procurador, se precisar de mim, eu vou estar aqui nos Estados Unidos, tá? Estarei em Las Vegas no período de tanto a tanto. Mesmo no exterior de férias, você tem que informar onde será localizado sob pena de advertência. Comparecer pontualmente à hora de iniciar seu expediente, a audiência ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término. Promotor de justiça que sempre chega atrasado na audiência. Ele não falta, mas ele chega atrasado, ou sai antes de terminar. É punido com advertência. Velar pela conservação e correta utilização dos bens confiados à sua guarda. Claro, tá? Advertência. Encaminhar ao Corregedor-Geral do Ministério Público, quando da promoção, remoção voluntária ou substituição, declaração referente aos processos e procedimentos que estejam com vistas abertas ao Ministério Público, permanecendo a eles pessoalmente vinculado. Como assim? Você vai ser promovido, vai ser removido, tem que encaminhar lá para o corregedor os processos, a relação dos processos e quando entrar, esses processos entrarem no gabinete, para ver se não está com excesso de prazo. Se não o fizer, advertência. Apresentar anualmente declaração dos seus bens e informar sobre a ocupação de outro cargo, função ou emprego, e sobre a existência de qualquer outra fonte de renda em relação a si próprio e àqueles que vivam sob sua dependência econômica, para verificar a evolução do patrimônio. O promotor, que tem uma evolução de patrimônio incompatível com o seu ganho ou sua renda familiar. Por isso que ele tem que informar isso anualmente, sob pena de advertência. Parágrafo único. Os membros do Ministério Público não estão sujeitos a ponto. É verdade, não bate ponto. Mas o Procurador-Geral poderá estabelecer normas para comprovação do comparecimento quando necessário. Promotor de Justiça assina ponto, bate ponto, passa a lei digital? Não. Mas o Procurador-Geral pode instituir um sistema de controle, que não seja a ponto, tá? Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações. Então, aquelas são os deveres. Agora, as vedações, proibições. Receber a qualquer título e sob qualquer texto honorários, percentagens ou custas processuais, sob pena de ser punido com suspensão de 10 a 90 dias. Como assim, professor? Membro do Ministério Público, ele recebe subsídio. Agora eu fiquei contente com a atuação do Ministério Público, que conseguiu condenar um sujeito que praticou um crime contra a minha pessoa, e eu vou lá e falo para o promotor, estou dando aqui 15 mil reais para o senhor, de bom grado, para o senhor ter feito um bom trabalho. E ele recebe. Mas ele recebe e fala assim, não, isso aqui eu vou aplicar na própria promotoria. Negativo, você não pode receber sob a qualquer título. Ah, mas era para utilizar para o próprio Ministério Público. Não pode, você não pode receber honorários, contribuições, nada. A menos que seja aquela prevista em lei. Você vai dar uma palestra, essas coisas. Agora, receber pelo seu trabalho, você já recebe do Estado. Exercer a advocacia, membro do Ministério Público não pode, em regra, exercer a advocacia, exceto se ele entrou antes da Constituição Federal de 88 e optou pelo regime anterior, já que os membros que ingressaram antes da Constituição de 88, se eles optaram pelo regime anterior, tá, ele pode advogar. Tá? Fora isso, quem entrou depois da Constituição de 88 é proibido a advocacia, proibida a advocacia, sob pena de demissão. Cuidado, o exercício da advocacia, que é uma proibição, não causa suspensão, causa demissão. Suspensão é se ele receber qualquer ajuda, honorários. Exercer atividade empresarial ou participar de sociedades empresárias, exceto como cotista ou acionista, pena de suspensão. Como assim, Marciano? Você é promotor, você quer investir na Petrobras. Sai fora, professor, não vou investir na Petrobras. Tudo bem, você quer investir na Petrobras.
Você pode? Pode, você vai ser acionista. Agora, assumir cargo de direção na Petrobras, você não pode. Porque se você fizer isso, você recebe suspensão, membro do Ministério Público, né? Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de professor de magistério, sob pena de suspensão. O membro do Ministério Público, mas já que eu não tenho controle de ponto, eu além de promotor, eu sou formado em medicina, eu vou ser médico também, tá certo? Lá no pronto-socorro, que eu faço plantão 20 horas semanais. Você não pode, a não ser como de professor, tá certo? Sob pena de suspensão. Não dá demissão, mas dá suspensão, 10 a 90 dias. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. Suspensão. Membro do Ministério Público pode exercer atividade político-partidária, por exemplo, eu vou afastar para trabalhar na campanha do Marciano, na campanha eleitoral. Não. Aqui coloque, exceto a filiação. Para começar, veja bem, na verdade, pessoal, a Constituição Federal veda, inclusive, a filiação. Tá certo? A Constituição Federal veda até afastar-se para exercer cargo eletivo, a menos que seja anterior à Constituição de 88 ou à Emenda Constitucional 45, aquela ali, né? Suspensão. Parágrafo único. Constitui funções do Ministério Público, não se lhe aplicando o inciso 4º deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação da instituição, e o exercício de cargos e funções de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. Exercer outra função pública, a não ser que seja dentro do próprio Ministério Público. Aí pode. Tá certo? Ou em organismos estatais correlatos ao Ministério Público, né? Além das vedações decorrentes ao exercício de cargo público, aos membros do Ministério Público é ainda vedado especialmente valer-se de sua condição funcional para desempenhar atividade estranha às suas atribuições ou para lograr vantagem de qualquer natureza, que não decorra de previsão legal. O sujeito utiliza, a carteirada, dá carteirada para lograr vantagem, entendeu? Não, aqui eu não vou pagar a entrada, eu sou promotor, piriri, parará, tal. Ele usa-se da sua condição funcional para obter vantagem de qualquer natureza. Leva uma suspensão ou pode ser colocado em disponibilidade a depender da gravidade. Suspensão ou disponibilidade. Ausentar-se do país sem autorização do Procurador-Geral de Justiça, salvo nos casos de férias e licenças. Para viajar para o exterior tem que ter autorização do PGJ. A não ser que esteja de férias, aí você não precisa de autorização, viu, membro do Ministério Público? Mas, mesmo de férias, vai viajar, não precisa de autorização, mas precisa sem prejuízo do disposto no inciso 16 do artigo 118. Ou seja, você precisa avisar. Tá de férias, vai viajar para o exterior? Se não estiver de férias, tem que pedir autorização. Se estiver de férias, não precisa pedir autorização, mas precisa informar para onde vai. Só informar. Advertência se não informar, tá? Pelo exercício irregular de suas funções, o membro do Ministério Público responde penal, civil e administrativamente, se atuar com dolo ou culpa. Você, membro do Ministério Público, não gosta do Marciano. Fala, agora eu vou denunciar o Marciano. Mesmo que não tendo aqui, elementos para denunciar, eu vou denunciar só para ele gastar com advogado. Vai responder por isso, vai responder administrativamente, vai responder criminalmente e vai responder civilmente. Eu posso entrar com uma ação de indenização, posso demandar penalmente isso aí, né? Fazer uma representação, inclusive, por responsabilidade penal e vai responder perante a corregedoria. Constitui infrações disciplinares, negligência no exercício das funções, preguiçoso, falho, advertência e punição, descumprimento de dever funcional, tá? Infringência de proibição ou vedação,
procedimento reprovável ou conduta que importa em desrespeito às leis em vigor, às autoridades constituídas ou à própria instituição. Censura. Veja bem, sujeito que descumpre o seu dever funcional. O Ministério Público tem o dever funcional, por exemplo, pessoal, de zelar pelo interesse público, tá? Ministério Público, ele desrespeita uma proibição ou uma vedação. É uma infração disciplinar, tá? Ministério Público desenvolve procedimento reprovável conduta que importa em desrespeito às leis. É aquela situação, promotor de justiça que vive envolvendo em bagunça, está desrespeitando, né? Primeiro que desrespeita a lei, segundo que a sua conduta é reprovável, censura. Revelação de segredo que conheça em razão do cargo ou função. Membro do Ministério Público pode dar entrevista? Pode. Agora, não pode revelar segredo, sob pena de ser apenado com censura. Abandono de cargo, suspensão ou demissão. Abandono de cargo, se for menos que 30 dias, tá? Se for de 30 dias para baixo, para menos, dá suspensão. Maior que 30 dias, demissão. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo, demissão. Por exemplo, crime contra o patrimônio, causa demissão. Promotor de justiça que se envolveu num roubo, demissão. Prática de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República, improbidade administrativa, demissão. Como assim, professor? Membro do Ministério Público, por exemplo, que lá na comissão de licitação, ele não é da comissão, mas ele, junto com o presidente da comissão, recebeu vantagem indevida. Demissão, tá? Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares. Quais as penas aplicadas aos membros do Ministério Público? Advertência, censura, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Advertência, né, que é feita por escrito, censura, que na verdade é uma crítica por escrito, suspensão, que pode de 10 a 90 dias, demissão, perda do cargo, né, lembrando os senhores que a demissão, se for vitalício, só é feita pelo Poder Judiciário, em ação civil específica, né, tá? Cassação de aposentadoria, o sujeito perde a aposentadoria ou perde a disponibilidade, tá? A pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, será aplicada por motivo de interesse público, a juízo do Conselho Superior, nos casos de disponibilidade é o cara ficar em casa. Melhor, ele vai receber proporcional, tá certo? Recebe proporcional. Quando? Quando ocorrer infringência à proibição prevista no inciso 1 do artigo 120, tá? Ou seja, aquele que o membro do Ministério Público vale-se de suas funções para obter vantagem de qualquer natureza. Se, não obstante a gravidade, não for punível com demissão. Membro do Ministério Público que vale-se do seu cargo para obtenção de vantagem. Ele pode ser demitido ou colocado em disponibilidade. Ou também vai para a disponibilidade na segunda reincidência em falta anteriormente punida com suspensão. Teve a primeira suspensão, teve uma reincidência. Na segunda reincidência, né? Aí vem a disponibilidade. Fique em casa, recebendo proporcional. A demissão do cargo será aplicada. Quando que ocorre a pena de demissão? Aos membros vitalícios do Ministério Público, mediante ação civil própria, nos casos de prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial condenatória transitada em julgado. Prática de crime, por exemplo, contra o patrimônio. Aí, o Ministério Promotor de Justiça é condenado, por exemplo, por um roubo. Se ele for vitalício, vai entrar com uma ação depois para ele perder o cargo, tá? Exercício da advocacia da demissão, abandono do cargo por prazo superior a 30 dias, demissão também. Cuidado, 30 dias corridos. Prática de improbidade administrativa da demissão, tá? Ao membro do Ministério Público não vitalício, aquele que não passou ainda do estágio confirmatório,
ao membro do Ministério Público não vitalício, mediante processo administrativo, nas mesmas hipóteses das alíneas do inciso anterior, e ainda no caso de falta grave, incompatível com o exercício do cargo. Como que é? Sujeito que está no estágio probatório, membro do Ministério Público que está no estágio probatório, precisa de ação judicial para perder o cargo? Não. Perde o cargo mediante processo administrativo, naquelas mesmas situações. Improbidade, exercício da advocacia, abandono do cargo por mais de 30 dias, ou em caso de falta grave ou incompatível com o exercício do cargo. A ação civil para a decretação da perda do cargo do membro vitalício do Ministério Público será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, perante o Tribunal de Justiça deste Estado, Estado do Rio de Janeiro, após a autorização do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, por maioria simples. Como assim, professor? Você é procurador-geral, eu sou promotor de justiça vitalício. Tá? Eu pratiquei uma improbidade administrativa, instaurou-se uma sindicância, depois instaurou um processo administrativo. No final do processo administrativo, para que o Marciano, promotor vitalício, possa ser demitido, você, procurador de justiça, tem que entrar com uma ação lá no TJ, para declarar a perda do cargo. Para entrar com essa ação, o Colégio de Procuradores, o órgão especial do Colégio de Procuradores, tem que autorizar você, PGJ. Maioria simples, tá bom? Para o vitalício. A mesma ação será proposta para a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, nos casos de falta punível com demissão, praticada quando o membro inativo do Ministério Público se achava em exercício. Como assim? Cara esperto, né? Praticou uma improbidade e aposentou. Só que quando ele praticou a improbidade, ele estava na ativa. Pode ser cassada a aposentadoria dele? Pode. Com mero processo administrativo? Não. Tem que ter uma ação, porque fala a mesma ação. Que ação? Ação civil. Desde que quando ele praticou a falta, desde quando ele praticou a irregularidade, a infração, ele estava no exercício da atividade. Para os fins deste artigo, consideram-se incompatíveis com o exercício do cargo os crimes dolosos contra o patrimônio, contra a administração e a fé pública, os que importem lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confinados à guarda do Ministério Público, e os previstos no artigo 5º, inciso 43, tá? 40 da Constituição da República, ou seja, aqueles crimes, racismo, tortura, etc. Pessoal, veja bem, ó. Esses são os crimes incompatíveis. Patrimônio, contra a fé pública, lesão aos cofres públicos, por isso que eu falei. Roubo, aqui fé pública, por exemplo, ó. Crimes contra a fé pública, falsificação de documento, isso é incompatível com o cargo de membro do Ministério Público. Compete, agora, quem que pode punir, né? Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público aplicar as penas de advertência e censura a promotor de justiça. Eu até falei na aula passada. Corregedor do Ministério Público pode aplicar qualquer pena? Não. Somente censura e advertência. A qualquer membro? Não. Somente a promotor de justiça. Procurador de justiça compete aplicar as seguintes penas. Aplicar as penas de advertência e censura quando for procurador de justiça. Você é procurador de justiça, você praticou uma daquelas faltas passíveis de censura, passível de censura. Quem que pode te punir? Corregedor pode? Não, você é procurador de justiça. Só o chefão pode, só o PGJ pode, tá? Aplicar a pena de suspensão, corregedor pode aplicar pena de suspensão só se for para promotor, né, professor? Não. Corregedor só aplica duas penas, advertência e censura. Quem aplica suspensão é o PGJ. Impor ao membro do Ministério Público, não vitalício, a pena de demissão. Membro do Ministério Público pode ser demitido sem ação judicial? Pode, desde que ainda esteja no estágio confirmatório probatório. Quem que aplica a pena de demissão? PGJ. Se for vitalício, não é o PGJ. Se for vitalício, é o Tribunal de Justiça. Editar os atos de disponibilidade punitiva e de demissão de membro vitalício do Ministério Público após o trânsito em julgado da ação civil para a perda do cargo. Como assim? Você é vitalício, o PGJ entrou com uma ação para declarar a perda do seu cargo de membro do Ministério Público. Se o Tribunal de Justiça conceder, se o Tribunal de Justiça acatar a ação, ou seja, vai dar procedência,
Aí o PGJ só vai jogar o nome para o Diário Oficial para perder o cargo. Isto que é editar. Ele não está demitindo o membro vitalício, mas está editando os atos de demissão. Quem demitiu é a ação judicial. Extinguir-se-á, agora prescrição. Extinguir-se-á, por prescrição, a punibilidade administrativa da falta. Qual o período da prescrição? Em 2 anos, quando aplicáveis as penas de advertência ou censura. O que é isso, professor? Lembra das penalidades de advertência e censura? Prescreve em 2 anos. Se durante 2 anos, a partir da prática do fato, não instaurou a sindicância ou o processo administrativo, está prescrito. Em 3 anos, prescreve quando aplicável a pena de suspensão. Censura e advertência 2, suspensão prescreve em 3 e demissão em 5. Em 5 anos, quando cabível disponibilidade, a demissão ou a cassação de aposentadoria. A falta prevista na lei penal como crime terá sua punibilidade extinta no mesmo prazo de prescrição deste aqui, do crime, tomando-se sempre por base a pena cominada. O que é isso, professor? Veja bem, você é promotor de justiça. O promotor de justiça praticou um roubo. Tá? É crime incompatível. É pena de demissão. Muito bem. Qual é o prazo da prescrição de uma demissão? 5 anos. Se não instaurar o processo dentro de 5 anos, você, membro do Ministério Público, está livre da demissão. Depende, porque se o fato também constitui crime, abandona os 5 anos e vai para a prescrição do crime. Qual que é a prescrição do crime de roubo? Entre 4 e 8 prescreve em 12, não é isso? Entre 4 e 8 prescreve em 12, isso. Entre 8 e 12 prescreve em 16, diz o Código Penal. Ou então a prescrição lá no processo administrativo também será em 16 anos. Porque o roubo prescreve em 16, sempre levando a pena cominada, a pena máxima. A prescrição começa a correr do dia em que a falta for praticada, ou nas faltas continuadas ou permanentes, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência. Que bicho é esse, professor? Eu já sei que advertência e censura prescreve em 2, suspensão prescreve em 3, demissão prescreve em 5. E também sei que esses prazos são relativos, porque se também o fato praticado pelo membro do Ministério Público constituir crime, vai seguir a prescrição do criminal. Isso. Quando que começa a contar a prescrição? Do dia em que a falta foi praticada. Ou se for crime continuado, ou seja, vai várias práticas, ou permanente, por exemplo, sequestro, né? Inicia-se e protrai no tempo, continuou no tempo, do dia que cessar a permanência. Isso. Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração do processo disciplinar e a decisão recorrível neste proferida, bem como a citação na ação civil para a perda do cargo. O que é isso? Iniciada a prescrição, ela vai ter um ponto que vai zerar, tá certo? Esse ponto que chama zerar a prescrição é interromper. O que interrompe a prescrição? Interrompe a instauração de processo disciplinar. Não é instauração de sindicância, né? Faltava um dia para prescrever, faltava um dia para completar 2 anos, né? Não, se fosse pena de censura de advertência, instaurou o processo administrativo, zerou, isso que é interromper. Ou então entrou com a ação no cível, fez a citação, zerou. Faltava um dia para prescrever, citou, zerou, interrompeu. Começa tudo de novo. A apuração das infrações disciplinares será feita mediante processo de natureza administrativa, instaurada pelo corregedor do Ministério Público, asseguradas as garantias da ampla defesa e do contraditório, observado sempre o sigilo, salvo se o indiciado a ele renunciar. Começando aqui, de baixo para cima. É sigiloso o processo contra membro do Ministério Público, a menos que o próprio membro renuncie o sigilo. Não, eu renuncio o sigilo. Mas, professor, prerrogativa é irrenunciável. Aqui, ó, não é uma prerrogativa, tá certo? Está dizendo que o processo administrativo é sigiloso, mas se o membro processado, se não renuncia o sigilo, passa a ser público. Pronto. Outra situação, tá?
Como é que se apura isso? Se apura através de quê? Através de processo administrativo instaurado pelo corregedor, a menos que seja procurador de justiça, porque corregedor não pode instaurar processo contra procurador, mas sim contra promotor, né? O processo disciplinar será ordinário ou sumário? Ordinário, quando cabíveis as penas de suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí será procedimento ordinário. Será sumário nos casos de faltas apenadas com advertência ou censura. É só para você guardar o seguinte, vem cá, eu sei que é um processo administrativo, Marcelo. Processo administrativo ordinário ou sumário? Depende. Se for censura ou advertência, sumário. Se for de suspensão para pior, ordinário, tá? Independentemente de processo disciplinar, a propositura da ação civil para perda do cargo, na hipótese de condenação irrecorrível pela prática de crime incompatível com o exercício do cargo, prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 134. O que é isso aqui? O sujeito teve um processo administrativo. Membro do Ministério Público foi processado por roubo. Lembrando que ele tem prerrogativa de ser processado no tribunal. O tribunal condenou um membro do Ministério Público por roubo, por exemplo. Tá? Transitou em julgado. Não precisa nem de processo administrativo disciplinar. Em cima daquela sentença condenatória transitada em julgado, o PGJ já pode entrar com a ação civil para declarar a perda do cargo. Agora, cuidado da pegadinha, dizendo que a simples condenação penal transitada em julgado ocasiona o efeito automático da perda do cargo do membro vitalício. Não! Membro do Ministério Público foi condenado, né? Foi condenado, imagina que ele foi condenado por latrocínio. Mesmo assim, tem que ter uma ação civil para perder o cargo. Se não tiver ação civil, não vai perder o cargo, tá? O processo disciplinar será precedido de sindicância de caráter investigatório, quando insuficientemente instruída a notícia de infração imputável ao promotor de justiça, e dependerá da autorização do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, quando imputável a procurador de justiça, que será previamente ouvido pelo corregedor. O que é isso, professor? Senhores, antes de um PAD, antes de um processo administrativo, vem uma sindicância, será precedido, então tem sindicância, depois o PAD, depois o processo administrativo. Sempre tem que ter sindicância? Não, porque se a notícia da prática da infração já estiver documentada de outra forma, dispensa a sindicância, porque olha só, quando insuficientemente instruída. E outra situação, processo administrativo contra procurador de justiça tem que ter autorização do Colégio de Procurador, do órgão especial do Colégio de Procurador, tá certo? E antes de instaurar, vai pedir para o procurador prestar informação, tá? Ao instaurar o processo disciplinar ordinário, ou no curso durante este, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá representar ao Procurador-Geral de Justiça para o afastamento provisório do imputado de suas funções, se necessária a medida para a garantia da regulação dos fatos. Isso aqui é afastamento. E durante o processo, ou no início ou durante o processo, pode o membro do Ministério Público ser afastado? Pode. Quando se tratar de procedimento ordinário. Tá certo? É o corregedor que afasta? Não. Não é o corregedor que afasta. O corregedor vai pedir ao Procurador-Geral de Justiça que afaste, tá? O processo disciplinar será conduzido por comissão designada pelo Corregedor-Geral do MP, sob sua presidência, ou de seu substituto legal, e integrada por 2 outros membros vitalícios do Ministério Público da mesma classe, preferencialmente mais antigos, ou de classe superior à do imputado. Senhores, na verdade é o seguinte, a comissão terá 3 membros. O presidente, que é o corregedor, e 2 membros do Ministério Público. Tem que ser da mesma classe, né? Não pode, por exemplo, um promotor substituto, né,
está na comissão para investigar ou processar, né, num PAD, um promotor mais antigo. Tem que ser da mesma classe e preferencialmente mais antigo. Como assim? Ó? Eu e você, nós somos da mesma classe. Eu estou sendo processado. Só que nós entramos no mesmo ano. Só que minha nota foi 7,92 e você 7,93. Você é mais antigo do que eu. Tá certo? Porque a sua nota é maior do que a minha. Tá bom? Quando se tratar de procurador de justiça, a presidência será do corregedor-geral, salvo nos casos de impedimento ou suspeição. Isso mesmo, não tem que ser o substituto dele, que nem aqui, né? O substituto pode presidir comissão? Pode. Agora, quando for processado procurador de justiça, a presidência da comissão será do corregedor-geral, a menos que ele seja impedido ou suspeito. O processo disciplinar sumário para apuração de falta punível com advertência ou censura será instaurado e conduzido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, observado o disposto no artigo 140 desta lei. O que quer dizer isso, pessoal? Se for sumário, né, aí será atribuição do corregedor, tá, instaurar e conduzir. Tá? Admitir-se-á a qualquer tempo, salvo na hipótese de decretação de perda do cargo, a revisão do processo disciplinar de que tenha resultado em imposição de sanção, sempre que forem alegados vícios insanáveis no procedimento ou prova nova que justifique o reexame da decisão. O que é isso aqui? Membro do Ministério Público foi processado e ele quer entrar com um pedido de revisão. Todas as sanções cabem revisão? Não. Se for perda do cargo, não. Até porque a perda do cargo, se for vitalício, é feito pelo próprio Poder Judiciário. De qualquer forma, a perda do cargo não tem revisão. Quando é possível a revisão? Quando tiver vício insanável, por exemplo, uma nulidade, um cerceamento de defesa. Ou surgiu uma prova nova da inocência ou da modificação da pena. Aí também cabe revisão. O membro do Ministério Público, punido com advertência ou censura, poderá requerer ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça o cancelamento das respectivas notas em seus assentos, decorridos 5 anos da decisão final que as aplicou, desde que não tenha sofrido no período nova punição, nem esteja respondendo à sindicância ou processo disciplinar. É o período depurador, tem 5 anos. O membro do Ministério Público foi punido com censura ou advertência. Ele quer limpar a ficha dele. Ele pode? Pode. Ele pode requerer isso depois de 5 anos da contada decisão que o condenou. A não ser que ele tenha sido punido novamente ou respondendo a processo. Tá? Os membros do Ministério Público aposentados conservarão as prerrogativas e as honras do cargo e terão porte de arma independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Membro do Ministério Público aposentado, ele continua membro do Ministério Público. Só que, evidentemente, que ele não está na atividade, mas ele tem as prerrogativas, principalmente de andar armado, independentemente da licença da Polícia Federal. Aos membros do Ministério Público, admitidos anteriormente à promulgação da Constituição da República de 1988, fica assegurado que dispõe o parágrafo 3º do artigo 29 do respectivo ato das disposições constitucionais transitórias. O que é isso aqui, pessoal? É aquilo que eu falei. Se o membro entrou antes da Constituição Federal de 88, esse parágrafo 3º do artigo 29 da DCT autoriza ele escolher o regime anterior. E dentro do regime anterior, por exemplo, podia exercer até a advocacia. E aí, terminamos aqui, então, o nosso curso, né, sobre legislação aplicada ao Ministério Público. E aí, com a questão para você, ó. Quanto às vedações impostas aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, vedações, não poderá exercer atividade empresarial na qualidade de sócio cotista. Claro que pode, ele não pode ser diretor de empresa, não pode ter cargo de direção dentro da empresa. Mas ser cotista ou acionista, pode. Lembra que eu falei que você pode, o membro do Ministério Público pode ser acionista da Petrobras. Poderá portar arma de fogo mediante expedição da respectiva autorização pela Polícia Federal. Falso. Ele tem direito ao porte de arma independentemente de autorização.
não poderá, via de regra, exercer advocacia verdadeiro. Não poderá, via de regra. Por quê? Porque se ele for anterior à Constituição de 88, ele pode exercer a advocacia se ele optou pelo regime anterior, porque o regime anterior era possível exercer a advocacia. Poderá perceber, na forma da lei, compensação financeira, através de honorários. Pode parar, não pode ter honorários, sob qualquer pretexto. Não poderá se ausentar do país sem autorização do procurador de justiça, mesmo encontrando-se de férias. Falso. Não precisa pedir autorização do procurador para sair do país. O que ele tem que fazer é informar só quando estiver de férias. Informar não é pedir autorização. E aí, senhores, desejo a vocês uma satisfação, desejo boa sorte no concurso, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição no marciano.neves@hotmail.com, tá certo? Boa sorte, satisfação. Quando for tomar posse, passa um e-mail para mim, porque de vez em quando eu estou fazendo audiência aí no Rio de Janeiro, será uma satisfação te visitar na promotoria, tá bom, pessoal? Tá? Que Deus esteja com vocês, ilumine vocês na prova, tá? Foi uma satisfação e até o próximo encontro que provavelmente aí, quem sabe, né, para promotor de justiça, aula aí para promotor de justiça sobre, né, legislação aplicada ao Ministério Público, ou em outros concursos também, tá bom, pessoal? Forte abraço, boa sorte.